Enquanto metade do Brasil pedia a volta de Virgínia e Vini Júnior, o Vini estava em Porto Rico, numa noitada cercado de mulheres, uma semana depois de levar o fora dela, às vésperas da Copa do Mundo. E o que faz isso doer ainda mais, na véspera, esse mesmo Vini tinha curtido a foto da Virgínia de biquíni em Dubai e tinha sido flagrado espiando a live dela. O fã-clube inteiro surtou, achou que vinha reconciliação, surtou à toa. Mas para entender como a gente chegou nesse ponto, tem que voltar para o começo. Tudo nasceu numa sexta de manhã, com 8 linhas em preto e branco e uma palavra que ela escolheu a dedo: inegociável. O que ela quis dizer com inegociável? Por que terminou 5 dias depois de ganhar R$70 mil de presente? Por que a mãe dela curtiu um post sobre traição 11 dias antes? E se era para voltar, por que ele apareceu no Caribe com outras tão rápido assim? Nos próximos 30 minutos eu junto a novela inteira, do começo ao fim, o presente de luxo, o jantar em Madrid, os prints da Day Magalhães, o fica bem gelado. E um detalhe de outubro do ano passado que explica por que Porto Rico não pega de surpresa ninguém que prestou atenção. E você, depois de ver o Vini em Porto Rico, ainda torce pela volta ou para você já era de vez? Comenta agora, antes da gente voltar lá para o início. Sexta-feira, 15 de maio, Madre amanhecendo, Virgínia aperta o publicar. E 500 mil de brasileiras sente o celular vibrar ao mesmo tempo. 10 de maio, domingo, Dia das Mães. Virgínia abre uma caixa atrás da outra na frente do celular, e o que sai dali faz qualquer mãe brasileira engasgar com o café. Camiseta Balenciaga, bolsa Balenciaga, boné da mesma grife, bota Chrome Hearts. Soma tudo e dá perto de R$70 mil em presente num domingo só com cartinha junto. Ela mostra cada peça nos stories, gira a bolsa na mão, lê a etiqueta de preço fingindo que não tinha visto, ri sozinha. E solta pra câmera, com aquela voz de quem ainda não tinha caído a ficha. Obrigada, meu amor. Te amo. Guarda essa data. 10 de maio. Ela vai voltar nessa história mais de uma vez. Porque 5 dias depois desse te amo, a mesma mulher publica um comunicado em preto e branco, encerrando o namoro. 5 dias. O tempo de uma encomenda dos Correios chegar na sua casa. E é aqui que essa novela começa a não fechar de jeito nenhum. Quem viu os stories daquele domingo, viu uma Virgínia derretida. O Vini estava em Madrid, na rotina de jogador do Real Madrid, e mandou o presente de longe. Mandou caro. R$70 mil de luxo no Dia das Mães, para uma namorada de poucos meses, é gesto de quem está com os 2 pés dentro da relação. É mostrar serviço. É dizer, sem precisar escrever a palavra, fica comigo. Para entender o tamanho do tombo, vale lembrar como esses dois chegaram até esse domingo. O namoro tinha virado oficial lá no fim de outubro do ano passado, depois de meses de gente desconfiando, de Virgínia indo e voltando de Madrid, de foto no Bernabéu que ela dizia ser de amiga. Quando assumiram, assumiram com tudo. Ela viajou para a Espanha de novo, largando a rotina pesada de empresária, deixando os filhos no Brasil para poder ficar perto dele. Em entrevista, pouco antes do fim, ainda dizia que estava apaixonada. Postava da casa do Vini, em Madrid, como quem já tinha as chaves. No aniversário dela, em abril, ele escreveu uma declaração inteira, dizendo que ela merecia as melhores coisas do mundo, que cuidasse da saúde, dos filhos, da empresa e que nunca perdesse a essência. Isso é abril. Casal firme, exposto, declarado. Por isso o presente de 10 de maio entrou nessa história como puro desdobramento de um relacionamento que, por fora, ia de vento em popa. Ninguém estranhou na hora. Combinava com cada story dos meses anteriores. Por isso também o que veio depois pegou todo mundo no contrapé, inclusive quem vive de adivinhar o próximo capítulo da vida dos famosos. 14 de maio, quinta à noite. Virgínia aparece no Santiago Bernabéu, acompanhando o jogo do Real Madrid. Posta nos stories o número 7, a camisa do Vini, com um coração do lado. Madrugada no Brasil, ela ali na arquibancada, torcendo pelo namorado na frente de 80 mil pessoas e de todo mundo que estivesse de olho no celular naquela hora. Ninguém que viu aquele story imaginou que estava vendo uma despedida disfarçada de torcida. 12 horas. Foi o tempo que separou o coração no Bernabéu do ponto final. 15 de maio, 8h36 da manhã. O comunicado, fundo escuro, letra branca, 8 linhas. Virgínia escreve que sempre se permitiu viver, que se dedicou de verdade enquanto esteve com ele,
que preza pelo respeito dentro de qualquer relação. E aí vem a frase que o Brasil inteiro repetiu o dia todo: aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Fecha desejando saúde e sucesso pro Vinícius, com carinho, ponto final. Não explicou o motivo, não citou nome nenhum e deixou de fora justamente a parte que o país inteiro queria ler. Repara no detalhe que quase ninguém parou para pensar. Ela tinha 1000 jeitos macios de encerrar aquilo. Podia ter escrito: a gente não deu certo. Podia ter ido de seguimos amigos e pronto. Mas ela escolheu uma palavra específica: inegociável. E inegociável é palavra de quem teve algo posto na mesa para negociar e disse: não, você não nega o que nunca te ofereceram. Essa palavra carrega, escondida atrás dela, ou um pedido de desculpas que ela recusou, ou uma promessa que furou, ou uma condição que alguém tentou contornar. A gente ainda não sabe qual das três é a verdadeira, mas a escolha da palavra já entrega que existe uma, e que ela é pesada. Em questão de minutos, o comunicado virou o assunto número 1 do Brasil. Print do post para todo lado, página de fofoca em polvorosa, o nome dos dois batendo nos trends, e o fã, clube do casal, aquele que torce há meses para dar certo, começou a fazer a pergunta que todo mundo fazia em casa. O que foi que esse homem fez para levar um fora de manhã cedo depois de dar R$70 mil de presente 5 dias antes? E tem outra coisa que mexeu com a galera: o tom do comunicado. Virgínia não saiu xingando, não fez textão de mágoa, não expôs ninguém, escreveu elegante, controlada, desejando o bem do ex. Para quem leu com atenção, essa calma toda assustou mais do que um escândalo assustaria. Mulher magoada grita, mulher decidida fala baixo e fecha a porta. O comunicado tinha o som de uma porta sendo fechada com a mão, devagar, para não fazer barulho, e gente que fecha a porta assim costuma ter visto algo que não dá mais para desver. Some a isso o fato de que, pouco depois, começaram a reparar que fotos do casal sumiram do feed dos dois e o clima de fim definitivo se confirmou. E você, olhando essa sequência, acha que esse término foi de comum acordo ou foi ela que terminou sozinha, com o presente ainda em cima da cama? Comenta a sua leitura aqui embaixo, porque essa pergunta vai voltar mais forte lá na frente. Agora vamos para os bastidores, que é onde a temperatura sobe. 11 dias antes do comunicado, no dia 4 de maio, a mãe da Virgínia, a dona Margarete Serrão, curtiu um post. E o post tinha dono com sobrenome. Era uma publicação do jornalista Lucas Passim, do Metrópolis, falando de indícios de crise no namoro e de uma suposta traição do Vini. A mãe da namorada curtindo em rede social aberta, à vista de todo mundo, um texto que dizia que o genro tinha pisado na bola. Os prints rodaram na mesma hora. Quando cobraram uma explicação, Dona Margaret disse que tinha passado o dedo sem querer, que foi acidente, dessas curtidas que a gente dá rolando o feed. Pode até ter sido, mas 11 dias depois o namoro acabou de verdade, e aquela curtida sem querer passou a parecer uma das coisas mais propositais dessa história toda. Tudo indica que dentro da casa da Virgínia, alguém já sentia o cheiro de fumaça antes de o incêndio aparecer pra gente. Esse é o primeiro fio solto. A própria família da Virgínia sinalizando, lá no comecinho de maio, que a relação balançava. Guarda esse fio, porque ele se cruza com outro lá no segundo bloco. Tem ainda a versão que saiu pela coluna do Léo Dias, no Metrópolis, e essa é a versão do lado de lá. Segundo pessoas próximas ao jogador, o Vini gostava dela de verdade, e o problema era a rotina dela. A vida da Virgínia é exposição 24 horas por dia, câmera ligada, dezenas de milhões de pessoas olhando cada passo que ela dá. Uma fonte resumiu numa frase só: ele gostava dela, mas não conseguia ficar suave. Repara no que essa versão faz. Ela joga a causa do fim no excesso de holofote dela e tira o peso do colo dele. É uma leitura conveniente para o lado do atleta, e por isso mesmo a gente carimba como indício, vindo de fonte anônima que defende justamente o atleta. Quem fala protegido pelo anonimato escolhe qual verdade conta. Junta as duas versões e olha o tamanho do buraco que sobra no meio. De um lado, a mãe da Virgínia curtindo post sobre traição. Do outro, o pessoal do Vini dizendo que o estresse era a fama dela. As duas não cabem na mesma frase. Uma aponta para algo que ele teria feito, a outra aponta para um jeito de ser dela. E é dentro dessa brecha, entre a traição que se fala e o cansaço que se alega, que mora o motivo real, aquele que o comunicado preto e branco se recusou a soletrar.
Porque presta atenção na matemática fria dessa semana. Dia 10, 70 mil reais e te amo. Dia 14, coração no Bernabéu. Dia 15 de manhã, acabou. Se o que cansou o Vini foi a rotina dela, esse cansaço estourou de uma quinta para uma sexta, a rotina da Virgínia é a mesma desde o primeiro dia dos dois. Cansaço é coisa lenta, vai corroendo aos poucos, dá sinal com semanas de antecedência. O que derrubou esse namoro foi rápido, coube numa noite, entrou nessa conta na última hora e bagunçou tudo. A própria Virgínia, sem querer, deu a medida do estrago. Dias antes do fim oficial, ela ainda postava da casa do Vini, ainda dizia em entrevista que continuava apaixonada, os dois ainda apareciam juntos brincando nas redes. A declaração de aniversário é de abril. O presente é de 10 de maio, o Bernabéu é de 14. Tudo apontava para um casal sólido até a véspera. Por isso o comunicado bateu com a força que bateu. O Brasil não viu vindo porque, até a noite anterior, não tinha o que ver. A não ser que, naquela noite, dentro de um restaurante em Madrid, alguém tenha visto uma coisa que ninguém devia ter visto. Porque entre o presente e o adeus aconteceu um jantar. Um jantar à luz de vela, num restaurante que pertence ao próprio Vini, que o comunicado da Virgínia não menciona em momento nenhum e que muda o sentido de tudo o que eu acabei de te contar. Foi naquela mesa que a palavra inegociável encontrou o motivo que faltava. E essa parte quem trouxe para fora, frame a frame, foi o Léo Dias. Léo Dias é o nome que faz o Brasil inteiro parar quando abre a boca. E dessa vez ele abriu com hora, lugar e cardápio. O jantar aconteceu num restaurante chamado 61, Sixtione, em Madrid. Casa inaugurada no fim de 2025, luz baixa, mesa de casal, chefe argentino, o tipo de lugar para onde você leva alguém quando quer impressionar. E aqui entra a ironia que vende sozinha. O restaurante é do próprio Vini, ele é sócio da casa. Quer dizer, segundo a versão que circulou, o jogador jantou a própria queda dentro do próprio restaurante e demorou para perceber. Era para ser uma noite romântica, virou outra coisa no meio do prato. Segundo o que o Léo Dias contou, no meio daquele jantar o celular do Vini apitou. Uma notificação iluminou a tela. Uma mensagem curta, daquelas que não precisam de muita palavra para dizer tudo, de alguém que não devia estar mandando recado para o namorado da Virgínia àquela hora da noite, e a Virgínia viu. Estava do lado, viu a tela acender, viu o nome, viu o conteúdo. O clima da mesa congelou em 3 segundos. Aquela história a gente trata com cuidado, com o carimbo de segundo Léo Dias, porque é a revelação de um jornalista, não um documento que você baixa e confere. Mas é o jornalista mais escutado do ramo no Brasil, e ele cravou. Dizem que ela mudou de cor, que ficou um tempo sem dizer nada, mexendo na taça, processando o que os olhos tinham acabado de registrar. Um jantar que começou romântico terminou com os dois falando baixo, daquele jeito tenso que todo mundo já viveu pelo menos uma vez, quando a conversa azeda e o garçom não sabe se chega ou se some. A noite acabou ali, mesmo que os dois ainda tenham levantado da mesa juntos. E tem o detalhe que dá arrepio. Pouco depois daquela notificação, a conversa teria sumido do aparelho, apagada, como se nunca tivesse existido. Quem apaga a conversa na frente da pessoa que acabou de ler a conversa está tentando consertar o que já não tem conserto. A mensagem já tinha sido vista, o estrago já estava feito. E apagar ali só serviu para confirmar para Virgínia que tinha mesmo algo para esconder. Repara como tudo começa a se encaixar. A palavra inegociável lá do comunicado ganha endereço. Se o que estava em jogo naquela mesa foi fidelidade, então fidelidade era o inegociável. Virgínia não precisou escrever o motivo no post porque o motivo, para quem estava por dentro, já tinha nome e já tinha mesa reservada num restaurante de Madrid. Ela encerrou com elegância justamente para não precisar contar isso na cara do Brasil, mas a elegância dela não impediu que a história vazasse por outro lado. Tem mais uma camada nessa parte, e é uma das mais humanas de toda a história. Circularam prints de uma conversa entre a Virgínia e o próprio Léo Dias, do período em que ela ainda estava juntando as peças. Numa das mensagens que vieram à tona, o jornalista escreve querendo ouvir a versão dela, e ela devolve a bola, pedindo que ele falasse primeiro o que sabia. Me fala você, por favor, teria escrito ela. Para de pensar na fofoca um segundo e pensa na cena. A mulher mais seguida do Brasil descobrindo a própria vida amorosa através de um jornalista de fofoca, em vez de ouvir da boca do homem com quem dividia a cama em Madrid. A última a saber.
Esse é o tipo de detalhe que dói mais do que a traição em si, porque mexe com o orgulho de qualquer um. E vazou pelo lado mais barulhento possível. Dias depois, uma modelo brasileira chamada Dey Magalhães veio às redes sociais, e ela não veio com indireta. Veio dizendo com todas as letras que estava se relacionando com o Vini no mesmo período em que ele namorava a Virgínia. Mais do que falar, ela mostrou. Postou diálogos de WhatsApp, conversas de teor íntimo, do tipo que não deixa muita margem para dúvida sobre a natureza do papo. O conteúdo dessas mensagens eu não vou reproduzir aqui, porque é pesado e porque o canal não é disso, mas o efeito foi uma bomba. De uma hora para outra, a suposta traição saiu do campo do boato e ganhou um rosto, um nome e prints. Agora, atenção, porque essa parte é onde mais gente escorrega. Dey Magalhães trazer prints é um fato. Ela fez isso publicamente. Mas a traição em si, do ponto de vista de prova fechada, segue como a versão dela. O Vini não confirmou. As assessorias falam em coincidência, em conversa fora de contexto, no de sempre. Então a gente anda na linha, a denúncia foi pública, os prints existem e circularam, e a leitura que o Brasil fez foi de traição. Se aparecer prova pública incontestável, a leitura deixa de ser leitura e vira fato. Por enquanto, é a palavra dela, com imagem, contra o silêncio dele. A repercussão foi instantânea. Os prints da Dey saltaram de página em página de fofoca, cada uma com um print novo, e o nome dela, que pouca gente conhecia, entrou nos trends do Brasil em questão de horas. Apareceram comentários de gente dizendo que já tinha visto os dois, surgiram especulações sobre datas, sobre viagens, sobre quem mais sabia, o efeito bola de neve clássico, em que cada hora rende um capítulo novo e o assunto não desce da lista do mais comentado. Do lado do Vini, a estratégia foi a de sempre nesses casos, ou silêncio, ou fontes anônimas falando em conversa tirada de contexto, em mensagem antiga, em interpretação maldosa, nenhum pronunciamento oficial encarando a denúncia de frente. E aqui vale a regra de ouro do nosso canal. A gente não condena ninguém com base em print de internet, porque print se edita, conversa se tira de contexto e gente inocente já foi crucificada à toa mais de uma vez. Por isso o carimbo continua. A Dey falou, a Dey mostrou, e isso é público. A traição confirmada, com o Vini admitindo. Isso a gente não tem. O que a gente tem é uma denúncia barulhenta de um lado e um silêncio igualmente barulhento do outro, e é justo aqui que aquele fio solto do primeiro bloco encontra esse. Lembra da curtida da Dona Margarete 11 dias antes do fim num post que falava de traição? Pois é. Naquela época parecia exagero de sogra. Agora, com a Dey Magalhães na roda, aquela curtida sem querer parece a coisa mais consciente do mundo. A mãe da Virgínia já sabia, ou pelo menos já desconfiava, do que só viria à tona depois. O dedo dela não escorregou, o dedo dela avisou. E você parando para pensar no presente de R$70 mil 5 dias antes do fim, aquilo foi amor de verdade de um homem que tropeçou, ou já era cálculo de quem sabia que ia ser pego e tentou comprar um seguro? Comenta a sua teoria, porque essa pergunta divide qualquer mesa de bar do Brasil. Enquanto o Brasil discutia isso tudo, o Vini fez o que vinha fazendo desde o começo, nada, silêncio absoluto, até que num determinado momento ele resolveu falar. E o jeito como ele falou rendeu um capítulo à parte. Vini publicou um recado, curto, frio, basicamente desejando que ela ficasse bem, um fica bem jogado, daqueles que cabem num story e somem em 24 horas. E o timing foi o que mais incomodou a galera. Ele soltou esse adeus gelado pouco antes de um compromisso grande no futebol, num momento em que a cabeça dele, em tese, devia estar no jogo. Para muita gente, aquilo soou como alguém querendo encerrar o assunto rápido para poder seguir a vida sem ruído. Para outra parte, soou como elegância de quem não quer brigar em público. As duas leituras correram juntas e os comentários viraram campo de batalha. Tem gente que defende o Vini com unhas e dentes. Tem gente que não perdoa. E o fica bem virou meme, virou print, virou prova de frieza dependendo de quem estava julgando. Pensa na economia daquele gesto. O homem ficou calado o tempo todo enquanto o nome dele era arrastado de página em página. Quando finalmente abriu a boca, escolheu duas palavras. Fica bem. Não pediu desculpa, não negou nada, não explicou a notificação do jantar, nem a denúncia da Dey. Só desejou que ela ficasse bem e fechou o assunto, como quem dá tchau pela janela do carro em movimento.
Para quem torce pela Virgínia, aquilo foi a gota, frieza pura, de quem queria virar a página antes de o jogo importante começar. Para quem torce pelo Vini, foi maturidade, foi não alimentar circo. O detalhe é que 2 palavras conseguiram render mais discussão do que um textão renderia, justamente por deixar tudo no ar. Do outro lado, a Virgínia escolheu o caminho oposto do silêncio. Ela voltou a aparecer. Apareceu trabalhando, apareceu viajando, apareceu vivendo. Numa quarta-feira, 20 de maio, ela postou uma sequência de fotos renovando o bronzeado em Dubai, daquelas de quem não tá nem aí pra ex nenhum. E poucos minutos depois veio o que ninguém esperava. O Vini Júnior apareceu entre as curtidas da foto. Ele, o mesmo que tinha mandado o Fica Bem Gelado, curtindo a ex de biquíni em Dubai. Os comentários enlouqueceram e a palavra reconciliação voltou a rodar solta. De novo o nome do Vini colado no dela, mesmo com os 2 separados no papel. Porque é isso que acontece quando um casal vira novela nacional. Nem separados eles conseguem aparecer sozinhos. Cada passo de um é lido em função do outro. Ela posta de Dubai e metade do Brasil corre para os comentários falar do Vini. Ele aparece num jogo e metade do Brasil corre para perguntar da Virgínia. O namoro acabou no papel, mas na cabeça do público, os 2 continuam amarrados pelo mesmo nó. E aqui, eu preciso te frear um segundo, porque tem um padrão nessa história que quase ninguém juntou ainda, e que muda completamente como você devia estar enxergando esse jantar de Madrid. Tudo o que eu te contei nesse bloco, a notificação no celular, a conversa apagada, a outra mulher aparecendo com prints, a desconfiança da família, parece um raio que caiu do céu em maio de 2026. Parece a primeira vez. O choque do Brasil veio justamente daí, da sensação de que um casal perfeito desabou sem aviso. Só que não foi a primeira vez. Esse mesmo roteiro, com mensagens, com outra mulher, com pedido de desculpas, já tinha sido encenado uma vez antes. E a data dessa primeira vez é a chave que destranca tudo. A gente vai para outubro do ano passado. Outubro de 2025, 7 meses antes do comunicado em preto e branco. Virgínia e Vini ainda eram aquele casal que o Brasil shippava no escuro, vistos juntos aqui e ali, comentados em toda a página de fofoca, mas sem nada assumido. E foi exatamente nesse ponto, antes de existir namoro oficial, que aconteceu a primeira versão de tudo o que você acabou de ouvir no bloco anterior. Naquele outubro, Virgínia descobriu mensagens, conversas do Vini com outras mulheres, no celular dele, do tipo que não combina com quem está tentando construir algo sério. Ela viu. Do mesmo jeito que veria de novo, num jantar em Madrid, 7 meses depois, e a reação dela na época foi a de quem leva a sério. Ela puxou o freio de mão. Chegou a dizer pro Léo Dias, sim, o mesmo Léo Dias que reaparece em cada esquina dessa novela, que a relação estava encerrada, que tinha descoberto as conversas e que não ia seguir. Para um segundo e sente o tamanho dessa coincidência. A cena de maio, a descoberta de mensagens, a presença de outra mulher, o romance que vira cinzas, já tinha tido um ensaio geral em outubro. Mesmos personagens, mesmo gatilho, mesma origem do estrago, que é o celular dele e o que mora dentro dele. Até o confidente é o mesmo. Nas 2 vezes, foi pro Léo Dias que a história vazou primeiro. Outubro foi o piloto. Maio foi a temporada inteira. E presta atenção num fio que costura tudo. O Léo Dias. Em outubro, foi para ele que a Virgínia desabafou que estava acabado. Em maio, foi ele quem revelou o jantar. E foi com ele que ela trocou aquelas mensagens de quem queria ouvir a verdade primeiro. O mesmo jornalista na primeira queda e na segunda, sempre como o canal por onde a versão dela chega ao Brasil. Isso, por si só, desmonta um pouco a imagem de mulher totalmente desamparada. Ela tinha por onde se defender, tinha quem amplificasse o lado dela na maior coluna de fofoca do país. E o silêncio do Vini ficou ainda mais barulhento por contraste. De um lado, uma mulher com megafone na mão. Do outro, um jogador que escolheu não dizer absolutamente nada. E o que o Vini fez em outubro, diante da Virgínia ameaçando ir embora? Ele pediu desculpa, publicamente, na frente do Brasil. Veio às redes com um texto de arrependimento, dizendo que tinha vivido uma situação que o fez refletir, que reconhecia atitudes que não representavam quem eu quero ser. Encheu a Virgínia de elogios. Disse que ela era uma mulher admirável, uma mãe incrível. Lembrou que ela tinha largado a rotina, os compromissos e a vida no Brasil para ir vê-lo. Em Madrid, não uma,
mas 3 vezes. Admitiu que, mesmo sem serem um casal oficial ainda, existia ali uma conexão verdadeira. Em tradução livre, eu errei, eu reconheço, ela é maravilhosa, me dá mais uma chance. E ela deu. Na época, o Brasil até comemorou. O clima de outubro foi de alívio, de ainda bem que deu certo, de casal que passou por uma turbulência e saiu mais forte. Ninguém tratou aquele perdão como um erro. Trataram como amor vencendo o obstáculo, aquela narrativa bonita de reconciliação que sempre rende boa repercussão, e é por isso que maio bateu tão fundo e pegou tanta gente desprevenida. O público tinha arquivado outubro na gaveta dos finais felizes, e esqueceu que o final feliz de outubro foi erguido em cima de uma rachadura que nunca foi consertada direito, só pintada por cima. Esse é o ponto que reorganiza a história inteira. Virgínia não só perdoou o Vini em outubro, como subiu a aposta logo depois. Poucos dias após esse pedido de desculpas, o namoro virou oficial. Pensa na lógica disso. Ela olhou para um homem que tinha acabado de ser flagrado em conversa com outras, ouviu o arrependimento dele e decidiu entregar justamente a coisa mais valiosa que tinha para dar, a chancela pública. O agora é sério, agora é namoro de verdade, agora é na frente de todo mundo. Outubro foi a primeira chance, e a primeira chance foi gasta ali inteira. Agora pega aquela palavra do comunicado de maio e lê de novo com o que você sabe agora, inegociável. Por que é que uma mulher, no fim de um namoro, escreveria que aprendeu a nunca negociar aquilo que é inegociável? A resposta está em outubro, porque ela já tinha negociado uma vez. Ela sentou na mesa, ouviu o pedido de desculpas, aceitou os termos e seguiu em frente. Negociou. E quando a mesma situação bateu na porta de novo, 7 meses depois, ela se deu conta de que tinha negociado exatamente aquilo que, para ela, não tinha preço. A palavra inegociável diz mais sobre ela do que sobre ele. Virou a promessa que ela fez a si mesma depois de ter cedido uma vez. Aceitar de novo jamais. Outubro é o motivo de a frase existir. Sem outubro, inegociável seria só uma palavra bonita num post triste. Com outubro atrás dela, inegociável é uma mulher avisando a si mesma que dessa vez a porta fecha. Esse é o detalhe que quase ninguém juntou. Cada vídeo que rodou sobre essa história contou um pedaço solto. O término num, o jantar noutro, o fica bem num terceiro, o vídeo de Dubai num quarto. Mas pouquíssima gente colou outubro de 2025 em maio de 2026 e enxergou a verdade incômoda que aparece quando você junta as duas datas. Esse casal já tinha desabado uma vez antes. Maio foi a segunda queda. A primeira tinha sido amortecida por um pedido de desculpas público e por um perdão. A segunda caiu no chão duro, porque a rede de proteção já tinha sido esticada e usada 7 meses antes, e rede só aguenta uma queda. E isso muda até a leitura do presente. Lembra dos 70 mil reais do Dia das Mães? No primeiro bloco aquilo parecia puro gesto de amor. No segundo, com a Dey Magalhães na roda, começou a cheirar a cálculo. Agora, a luz de outubro ganha uma terceira camada. Em outubro, quando a relação balançou, o Vini reforçou o vínculo com palavras de arrependimento. Em maio, perto de a coisa desabar de novo, apareceu um presente de 70 mil reais. Os dois gestos podem ser a mesma jogada, repetida, comprar mais um pouco de tempo quando o chão começa a tremer. A intenção dele a gente não consegue provar, isso fica no campo da leitura, e leitura não é sentença. Mas o padrão, esse está documentado e é público. Na primeira crise, um textão. Na véspera da segunda, uma sacola de grife. Moeda diferente, intenção parecida. E então, quando a história já parecia caminhar mansa para o fim, veio a guinada que ninguém tinha no bingo. 5 dias depois do término. O Brasil ainda mastigando tudo, a Dey Magalhães ainda nos trends, o Fica Bem ainda virando figurinha. E a Virgínia abre uma transmissão ao vivo nas redes. Uma live de trabalho, ela ao lado dos sócios, falando de marca, de projeto, de empresa, assunto de mulher de negócios. Zero romance no ar. Até que os internautas, que têm olho de águia para esse tipo de coisa, reparam num detalhe na telinha. Na lista de quem estava assistindo àquela live, no meio de milhares de perfis, aparece um nome muito específico. A conta oficial do Vini Júnior. Ele estava lá, assistindo. 5 dias depois de mandar aquele fica bem gelado, 5 dias depois do término que ele nem se deu ao trabalho de contestar,
O cara estava com o dedo na tela vendo a ex-namorada falar de negócio ao vivo. O print da lista de espectadores, com o íconezinho dele bem ali, rodou na velocidade da luz. E o fã, clube que torce pela reconciliação, simplesmente surtou. Vão voltar. Ele não superou. Tá de olho. Ainda ama? Só tem orgulho. Em minutos, a internet inteira voltou a ser detetive. A mesma internet que dias antes estava crucificando, o Vini agora chorando de emoção achando que vinha reconciliação. Os comentários viraram dois exércitos. De um lado, o time da volta, gente postando coraçãozinho, jurando que amor de verdade sempre dá um jeito, que aquele clique na live era prova de que ele nunca tinha deixado de amar. Do outro, o time do Nem Morta, mulherada mandando a Virgínia correr pro abraço da carreira, lembrando que quem fechou a porta com tanta classe não devia reabrir por causa de um espião de live. E no meio dos dois, a maioria silenciosa, só de pipoca na mão, esperando o próximo lance. Ninguém conseguia desgrudar o olho dessa história, e era exatamente esse o ponto. Segura a empolgação, porque aqui também tem armadilha, e é grande. Aparecer na lista de espectadores de uma live é um gesto pequeno. Pode ser curiosidade boba, pode ser o dedo escorregando no aplicativo enquanto rolava o feed, pode até ser assessoria mexendo na conta. A gente carimba pelo que é de verdade, um indício leve, um movimento mínimo que o público inflou até virar manchete. Reconciliação confirmada não existe, ninguém voltou com ninguém, e tratar isso como volta certa seria te enganar. Mas tem uma ironia nessa cena que é real, e dela ninguém escapa. O mesmo homem que ficou em silêncio absoluto enquanto era acusado de traição, que só abriu a boca para soltar duas palavras frias, que passou a impressão de quem queria distância e página virada, esse mesmo homem foi flagrado dias depois espiando, ao vivo, a mulher de quem ele teoricamente queria se afastar. O silêncio dele apontava para um lado, o dedo dele na live apontava para o outro. E olha o que a cena faz com o comunicado lá do começo. Virgínia escreveu que preferia encerrar com carinho, desejou saúde e sucesso, fechou a porta com classe. 5 dias depois, é ele quem está do lado de fora dessa porta, com o olho no vão, vendo o que acontece dentro. Quem encerra de verdade não fica de tocaia na live do ex. Quem encerra de verdade segue. E nessa história, quem mais parece estar seguindo é justamente quem fechou a porta, não quem ficou olhando por ela. E você, vendo o Vini reaparecer na live da Virgínia, 5 dias depois do adeus, isso é um homem que não superou e ainda fica orbitando a ex, ou é só fã, clube vendo chifre em cabeça de cavalo e fabricando reconciliação onde só tem um clique solto? Comenta a sua aposta aqui embaixo, porque é essa pergunta que vai decidir se essa novela tem mais uma temporada. Enquanto o Vini espiava a live de longe, a Virgínia respondeu da forma mais Virgínia que existe, arrumando mais trabalho. No dia seguinte ao flagra, saiu a confirmação de que ela está escalada para cobrir a Copa do Mundo de 2026 pela Globo. Convidada pessoalmente pelo Luciano Huck para produzir conteúdo durante o Mundial, na maior emissora do país, no maior evento do futebol mundial. Para e digere o tamanho da virada. O namoro com um dos melhores jogadores do planeta acabou, e ela respondeu indo direto para o território dele. A mulher que perdeu o jogador vai cobrir o esporte do jogador com crachá da Globo, por mérito próprio, sem precisar estar no braço de ninguém para ter o passe. E tem uma simetria nessa virada que chega a ser poética. Lembra do que o próprio Vini disse no pedido de desculpas lá de outubro, que a Virgínia tinha largado a rotina e a vida para ir vê-lo em Madrid 3 vezes? Pois é. A mesma mulher que cruzava o oceano para assistir o homem dela jogar agora, vai cruzar o oceano para cobrir o Mundial inteiro, com equipe, câmera e crachá da maior emissora do Brasil. Antes ela viajava para ver ele brilhar, agora ela viaja para brilhar. O futebol, que era o terreno dele, virou também o palco dela. E numa mulher que acabou de levar um fora, isso vale mais que 1000 indiretas. É a resposta da agenda lotada, dada sem precisar postar uma única farpa. Junta as duas cenas lado a lado e olha o contraste que é de cinema. De um lado, o Vini, calado, espiando live escondido, sem dizer a que veio. Do outro, a Virgínia, escalada pela Globo, com a agenda transbordando, seguindo a vida em alta rotação. 5 dias depois do fim, é ela quem está com a régua na mão. E talvez seja aí que more a maior diferença entre outubro e maio. Em outubro, quem implorou para ficar foi ele,
e ela cedeu. Em maio, quem está com a vida resolvida e a carreira voando é ela, e quem aparece espiando de longe é ele. Os papéis se viraram do avesso. A pessoa que estava por baixo na primeira crise está claramente por cima na segunda. E quando todo mundo achava que tinha sacado o jogo, com ele de tocaia e ela voando, veio a informação que jogou um balde de água fria na turma do "vão voltar". Segundo o perfil daily do garotinho, na noite de quinta-feira, 21 de maio, uma semana depois do término, o Vini foi visto numa noitada em Porto Rico, na cidade de San Juan, num espaço reservado, cercado de amigos próximos e de algumas mulheres. Ele tinha pedido ao Real Madrid uns dias de folga antes da Copa e foi gastar esse descanso no Caribe desse jeito. Essa informação a gente carimba com cuidado como rumor, porque veio de um perfil de redes sociais e não de um jornalista de peso, e o Vini não confirmou absolutamente nada. Mas a repercussão foi imediata e foi cruel com ele, porque pensa na sequência na cabeça do público. Na quarta, ele curte a foto da ex de biquíni em Dubai e espia a live dela, e o Brasil chora achando que é amor que não morre. Na quinta, 24 horas depois, ele está numa mesa reservada em San Juan com outras mulheres. A curtida na ex de tarde, a noitada com as outras de noite. Os fãs nem tiveram tempo de terminar de sonhar com a volta. E os comentários explodiram em cima dele, daquele tipo: quando estava namorando não conseguia uma folga para vir ao Brasil ver ela, mas para Porto Rico com as amigas tem tempo de sobra. A web não perdoou. E para quem juntou outubro com maio comigo, Porto Rico só confirma o que já dava para enxergar. O mesmo homem, o mesmo padrão, agora sem a Virgínia por perto para perdoar. Em outubro tinham as conversas com outras. Em maio, a Dey Magalhães. Em Porto Rico, mais um grupo de mulheres numa noite de folga. O nome muda, a cena não. E todas as peças que a gente espalhou na mesa, o presente de R$70 mil, a notificação no jantar, o fica bem, a curtida da Dona Margaret, a Dey Magalhães com os prints, o flagra na live, a Copa na Globo, são fragmentos do mesmo quebra-cabeça que começou num celular em outubro de 2025 e que, até agora, ninguém terminou de montar. Porque enquanto o Vini estiver espiando live e a Virgínia estiver subindo degrau, sobra combustível para mais um capítulo, e é bem capaz de o próximo já estar sendo escrito agora, na hora em que você assiste a isso. Volta comigo para o comecinho dessa história, para o post em preto e branco das 8h36 da manhã, aquele que abriu o nosso vídeo. Naquele momento, inegociável era só uma palavra solta. Bonita, misteriosa, sem dono. Você ouviu e ficou se perguntando o que ela quis dizer. Agora você sabe o que mora atrás dela. Mora um outubro. Mora um perdão que ela deu uma vez e prometeu a si mesma nunca mais repetir. Mora uma mulher que negociou, sim, o inegociável uma vez na vida e que no segundo round decidiu que a porta ia fechar sem choro e sem textão. A palavra que abriu essa novela é a mesma que fecha. Só que agora, com tudo o que você ouviu, ela pesa o que tem que pesar. E aquele detalhe que eu prometi lá na abertura, o tal segredo de outubro, está aqui, em cima da mesa, destrinchado. O que o Brasil chorou como a queda de um casal perfeito foi, na real, a segunda queda de um casal que já tinha desabado antes e maquiado a rachadura. A diferença é que da primeira vez teve rede embaixo. Da segunda, ela tirou a rede. Agora dá um passo atrás e olha onde cada peça desse tabuleiro parou. De um lado, a Virgínia subindo, escalada pela Globo, para cobrir a Copa, agenda transbordando, vida em alta rotação, dona da própria narrativa. Do outro, o Vini, calado, sem encarar a denúncia da Dey, mas com o dedo flagrado na live da ex, 5 dias depois de dizer "fica bem", e na sequência, visto numa noitada com outras mulheres em Porto Rico, às vésperas da Copa. E rodando por baixo de tudo, os prints da Dey Magalhães, que ninguém esqueceu, e uma internet rachada no meio entre quem reza pela volta e quem implora para que ela nunca aconteça. Mas existe uma pergunta maior do que será que ela volta pro Vini, e ela tem um nome que poucos botaram nessa conta no calor do término: Zé Felipe. Lembra dele? O cantor com quem a Virgínia foi casada, pai dos 3 filhos dela, o relacionamento que ela encerrou no comecinho desse ano, naquele tom maduro de quem diz que foi decisão dos dois e que doeu nos dois. Pois é. No instante em que o namoro com o Vini desabou, a internet brasileira fez a conta sozinha e começou a especular.
E se o caminho da Virgínia for de volta para casa? A própria CNN chegou a abrir enquete perguntando se o público acredita numa reaproximação dos dois agora que o capítulo do jogador fechou. E aqui o carimbo é firme, para ninguém sair espalhando bobagem. Isso é especulação pura de fã. Ninguém confirmou absolutamente nada. É vontade de torcida transformada em manchete. Mas o simples fato de o nome do Zé voltar a circular com força revela uma coisa que muda o tom de tudo. Enquanto o Vini espia a live de longe e fica preso na história que acabou, a Virgínia tem uma vida inteira, com filhos, com história, com casa, esperando para virar o próximo capítulo dela. O Brasil fechou a porta do Vini junto com ela. Agora o Brasil quer saber qual porta ela abre em seguida. É um tabuleiro cheio de peças no ar. E é por isso que essa história, longe de ter acabado, está só respirando entre um capítulo e outro. E no centro desse tabuleiro continua parado aquele post em preto e branco com a mesma frase de sempre. Cada movimento novo, cada print, cada flagra, volta a ser medido à luz daquele comunicado. Ele virou a régua com que o Brasil inteiro mede tudo o que vem depois. Repara nos 3 botões que podem ser apertados a qualquer hora nos próximos dias, porque qualquer um deles religa essa novela na hora. Se o Vini quebrar o silêncio e postar qualquer coisa que toque no nome da Virgínia, mesmo uma indireta, mesmo uma música, é sinal de que ele está longe de ter superado e a tese da reconciliação ganha corpo. Se a Virgínia for vista em Madrid de novo, em qualquer contexto, nem que seja a trabalho, o Brasil inteiro vai ler como reaproximação e o assunto explode outra vez. E se a Dey Magalhães soltar mais um único print, a versão da traição sai do campo do indício e encosta na prova, e aí o jogo vira de vez contra o lado dele. E ainda tem um 4º botão, talvez o mais explosivo de todos. Se a Virgínia e o Zé Felipe aparecerem juntos em qualquer situação nos próximos tempos, num aniversário de filho que seja, numa foto de família, o Brasil vai surtar muito mais do que surtou com o flagra da live, porque aí a novela ganha contorno de reconciliação familiar. E reconciliação de família com 3 crianças no meio vale por uma temporada inteira de fofoca. Qualquer um desses 4 movimentos acende o próximo capítulo. E pelo ritmo dessa história que entregou término, jantar, outra mulher, adeus gelado e flagra de live em questão de dias, capítulo novo aqui nunca demora a chegar. Então fica a pergunta, agora que você tem o quebra-cabeça inteiro montado na sua frente, depois de tudo, do presente de R$70 mil, do jantar em Madrid, da notificação que acendeu, dos prints da Dey, do fica bem gelado, do flagra na live e da Copa na Globo, se você fosse a Virgínia, fecharia essa porta de vez ou daria ao Vini a mesma segunda chance que ela tinha jurado que não daria de novo? E vai mais fundo comigo. Se não for o Vini, para onde você acha que o coração dela aponta agora? De volta para casa, para o Zé Felipe e para os filhos? Ou para frente, casada de vez com a própria carreira e sem precisar de homem nenhum no roteiro? Porque no fundo é a resposta dessa pergunta que vai dizer se essa novela termina aqui, hoje, com você, ou se daqui a alguns dias a gente se reencontra para contar o capítulo que ainda nem foi escrito.